Olá, queridos farmas! Espero que vocês estejam bem. Tragam água, tragam a folha branca, tragam a caneta, pega o fone de ouvido e bora para a segunda parte da playlist sobre Introdução à Hematologia Clínica 1. Hoje dando continuidade, na verdade, sobre o laboratório de análises clínicas e sobre os setores de qualidade laboratorial. Então, bora comigo, queridos farmas! O que de fato são os setores laboratoriais? Os setores laboratoriais nada mais é do que cada parte na qual o laboratório de análises clínicas ele é dividido. Ou seja, cada sala daquela, cada setor, cada máquina daquela que tem dentro do laboratório de análises clínicas, certo? No caso, os setores laboratoriais podem ser descritos como as áreas técnicas que se dividem de acordo com o material a ser investigado e o tipo de diagnóstico a ser realizado. Existem diversos tipos de setores laboratoriais. Existe a coleta e a triagem, existe o setor de hematologia, o setor de bioquímica, o setor de imunologia, o setor de urianálise, o setor de exames parasitológicos, o setor de microbiologia, o setor de endocrinologia, o setor que estuda os fungos, o setor da esterilização, que é um setor muito importante dentro do estudo das análises clínicas, e também o setor de expurgos. Então, bora compreender o que é cada um desses setores, queridos farmas. Vamos iniciar falando sobre o setor de coleta e triagem. Esse setor é um setor muito importante dentro do setor de análises clínicas. Ele compreende uma parte da coleta que a gente chama de fase pré-analítica, mas na próxima videoaula a gente vai entender melhor o que de fato é essa fase pré-analítica. Mas a gente já tem aí o spoiler de que essa fase faz parte do setor de coleta e triagem. O setor de coleta e triagem vai ser o setor que vai ser responsável pela anamnese. E o que de fato é a anamnese? A anamnese nada mais é do que saber o que é que o paciente tem, compreender quais são os exames que vão ser solicitados para aquele paciente fazer, identificar corretamente o nome do paciente, junto com a data de nascimento e o requerimento e a data de requerimento dessa coleta, certo? Além disso, vai ser também esse setor de coleta e triagem, vai ser o setor responsável por preparar o paciente, não é? Fazer também um garroteamento para a coleta, fazer consequentemente desse garroteamento já preparar a coleta das amostras e a partir dessa coleta já levar essas amostras, não é? Para o setor que vai ser responsável por analisá-las, ok? A gente falou, não é, sobre a questão da coleta. Só que o que é que acontece? A coleta, ela necessita ter uma segurança, não é? Quando é realizada. Na próxima videoaula, eu vou dar um enfoque bem melhor sobre essa questão da coleta. Entretanto, eu já trouxe aqui um spoiler sobre o passo a passo de realizar uma coleta sanguínea de forma segura. Primeiramente, uma das coisas iniciais que se deve estar fazendo quando o paciente ele vai fazer essa coleta sanguínea, na verdade, é conferir se o local que vai realizar a coleta ele está limpo. Se aquela sala de coleta ela está suja, se tiver, limpa primeiramente. Depois que ficar limpo, aí sim você vai para o segundo passo, que é acomodar o paciente. Não é? Se for um paciente adulto, você coloca na cadeira. Se for um bebezinho, coloca na cama. Se for uma pessoa que tem medo de agulha, dá aquela acalmada, conversa, não é? Depois disso, confere todos os dados do paciente, bem como a solicitação dos exames, não é? Depois disso, você já identifica os tubos de coleta. Cada tubo daquele ali, né, tem uma corzinha. E eles são destinados para uma determinada área. E essas cores dos tubos a gente vai ver na próxima aula. Então, não perde que a próxima aula também vai ser muito importante. Além dessa identificação dos tubos,
Nessa identificação dos tubos, além de procurar os tubos das cores que são necessárias, também é essencial identificar esses tubos com o nome e o cadastro do paciente. Além disso, depois disso, na verdade, é muito relevante informar ao paciente quais serão os procedimentos que serão feitos nele. Após isso, já separar os materiais para a coleta, higienizar bem as mãos e calçar a luva, não é colocar a luva. Depois, identificar qual vai ser a veia que vai ser utilizada para fazer a coleta. Depois, fazer o garroteamento do braço ou da parte que será feita a coleta. O que de fato é esse garroteamento? É pegar uma liga e meio que arrochar no seu braço para que a tua veia fique mais saltitante, para que ela fique mais assim, boa de se olhar, boa de fazer a coleta, né? Lembrando que esse garroteamento, ele precisa ter cuidado, porque ele tem um tempo mínimo necessário para que não extrapole e que vire ali um grande hematoma. Então, tem que ter ali o cuidado de deixar esse garroteamento apenas por 1 minuto. Depois disso, né, depois de garrotear o braço, fazer a coleta. Lembrando sempre de, após fazer a coleta, homogeneizar bem os tubos coletados. Depois disso, fazer a retirada do garrote. E após retirar o garrote, retirar cuidadosamente a agulha, colocar um algodão ou um. Me esqueci o nome, aquele negócio que a gente coloca quando tá ferido, né? No local onde foi introduzida a agulha para estancar o sangramento que vai ter ali e informar as devidas orientações para o paciente prevenir o aparecimento de um hematoma. Orientações como não ficar com o braço muito tempo abaixado, não pegar em muito peso. Se for para academia, pegar leve nesse peso aí que vai fazer a musculação, não colocar tanta força no braço, enfim, existe uma série de condutas que é importante ser orientada para que não haja o aparecimento de hematomas após a coleta de sangue, ok? Aqui falei só algumas. Aí, de fato, agora a gente adentra, não é, no setor analítico, no setor que vai fazer as análises, né? Até agora a gente só entrou naquele setor que é pré-analítico, aquele setor que só vai saber o que era para ser coletado. Esse setor agora, a partir do setor da hematologia, já vai vir um setor analítico, que vai ser o setor responsável por fazer, não é? Por fazer aquele exame, por de fato fazer com que aquele exame vá para a máquina. O primeiro setor que a gente vai ter vai ser o setor de hematologia, também chamado de setor hematológico, vai ser a parte que é responsável pelo estudo e desenvolvimento das análises hematológicas gerais, hemograma completo, por exemplo, o estudo da coagulação, ver se aquele sangue está coagulado ou não, e também da imunohematologia, para saber se você está tendo ali um ataque de verminose, um ataque de vírus, de bactéria, tudo isso é possível saber e identificar através do setor hematológico. Outro setor responsável dentro dos setores dos laboratórios de análise clínica é o setor de bioquímica, que vai ser responsável por fazer os estudos dos fatores bioquímicos que a gente tem no nosso sangue, como o caso da glicose, o colesterol, os triglicerídeos, o ácido úrico, as proteínas, as creatininas da vida e muitos outros como que é o nome? Nutrientes e macronutrientes que o nosso corpo precisa. Então, o setor de bioquímica, ele é todo responsável por analisar os nutrientes, micro e macronutrientes do nosso corpo. Outro setor que a gente consegue observar dentro do setor de análise, do laboratório de análises clínicas, é o setor da imunologia.
É um setor que, em geral, vai ser responsável por fazer a análise do nosso sistema imunológico. É um setor que geralmente é onde se faz os testes rápidos, como o caso de testes rápidos para hepatite, para HIV, para toxoplasmose, para rubéola, e também é o setor responsável por fazer aí o teste de gravidez. Outro setor que a gente tem dentro do laboratório vai ser o setor da urianálise ou urinoanálise, certo? Vai ser o setor justamente responsável por analisar o nosso xixi, o nosso mijo, a nossa urina, certo? Esse setor ele vai avaliar tanto física, tanto de forma físico-química, ou seja, ver a aparência, ver a cor daquela urina, sentir o odor, ver como é que está o pH através das fitas, né, de pH, ver se aquela urina ela tá com alguma coisa errada, físico-quimicamente falando, né? Se ela tá com a aparência estranha, se ela tá turva ou se está líquida, límpida, né? E também vai ser responsável pela parte microbiológica, para saber se existe algum sangue nessa urina. Geralmente, em mulher é normal aparecer sangue na urina. Outra coisa que também a questão microbiológica vê é a questão de muitas células, como células sanguíneas, como eu já falei, células como o espermatozoide, tecidos, como o próprio tecido do útero, é comum ver. E também alguns cristais, né? A formação de alguns cristais, principalmente em pacientes que não bebem muita água, né? Outros setores que a gente tem dentro do laboratório de análises clínicas vai ser o setor parasitológico, que vai ser o setor responsável por fazer análise, não é, das fezes, para saber se aquele paciente ele está com algum verme e identificar que verme é esse para o melhor tratamento, né, de se fazer. É importante considerar que tanto o setor parasitológico como o de urianálise são dois setores que geralmente eles não podem possuir ar-condicionado. Geralmente não é muito aconselhado ter ar-condicionado, tendo em vista que são dois fluidos biológicos muito intenso. A caatinga, no caso, né? O cheiro é muito forte. Então, justamente em virtude de preservar o nariz, é importante ser um ambiente arejado, aberto, que não tenha ar-condicionado, porque o ar-condicionado precisa você estar fechado, e em geral esse análise parasitológica é importante você manter um local aberto, justamente para o cheiro não ficar tão forte, né? Outro setor que a gente tem vai ter também um setor microbiológico, que em geral vai ser o setor responsável por isolar os materiais de micro-organismos, por exemplo, o bacteriano, para saber crescimento bacteriano. É o setor microbiológico que é responsável por fazer essa isolação bacteriana. Também temos os setores endocrinológicos, que em geral vão ser aqueles setores que vão ser responsáveis por analisar os hormônios, como testosterona, progesterona, tireoide, todos esses hormônios são analisados a partir do setor de endocrinologia. Oxe. Outro setor que a gente tem vai ter o setor de micologia. Em geral, os grandes laboratórios é que possuem esse setor de micologia. Esse setor de micologia vai ser o setor que vai ser responsável pela análise dos fungos, né? Aqueles micro-organismos que possuem uma vida tão parecida com a gente, possuem uma célula tão parecida com a célula humana. Também temos o setor de esterilização, que é um setor de suma relevância dentro dos laboratórios de análises clínicas, tendo em vista que vai ser o setor responsável por eliminar todas as formas de vida microbiana. Isso é importante dentro do setor de análises clínicas, com toda certeza, uma vez que esse setor de esterilização, graças a esse setor, que a gente tem ali a preservação da saúde do profissional analista clínico, né, farmacêutico, biomédico, biólogo, todos esses possuem ali uma segurança ao trabalhar, tanto por questão dos EPIs, né, como também por esse setor de esterilização. Outro setor
muito importante dentro do laboratório de análises clínicas é o setor de expurgos, que é o setor responsável por dar fim, né, digamos assim, nos resíduos de serviços de saúde, né? O setor que coleta aquilo que não presta mais e dá o devido descarte correto dessas amostras. Bom, eu falei desses setores, óbvio que pode existir outros setores, principalmente em laboratórios grandes, mas geralmente são só esses os setores existentes nos laboratórios de nível pequeno, médio porte. E, em geral, é importante a gente compreender que esses setores do laboratório de análises clínicas são muito importantes, tendo em vista que compõem, não é a estrutura do laboratório. E além de compor a estrutura do laboratório, todos esses setores eles vão ter diversas funções e funções que são determinadas de acordo com a área que eles atuam. Entretanto, embora seja muito importante ter todos esses setores, também é muito importante entender que todas essas alas, todas essas áreas, elas só funcionam perfeitamente quando há uma boa integração entre cada setor. E geralmente essa integração é feita por ferramentas tecnológicas. Então, as ferramentas tecnológicas são muito essenciais quando a gente fala no bom gerenciamento de um laboratório de análises clínicas, principalmente a questão dos setores laboratoriais. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem antenados, porque a terceira e última parte dessa saga de introdução à hematologia logo mais estará pronta e será divulgada para vocês. Beijinhos e fiquem com Deus.